Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai começar a falar do capítulo sobre bioenergética, tá? Lembrando que esse capítulo eu dividi em três partes, porque eu achei pertinente em relação à quantidade de detalhes, de coisas importantes que a gente tem para ver, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, a gente saber que a bioenergética é uma frente, digamos assim, né, que vai tratar sobre a forma com que um organismo pode adquirir energia, né? Falando principalmente dos mecanismos, né, energéticos, a gente tem uma classificação que é dada como reação endotérmica e reação exotérmica. Endotérmica é quando aquela reação precisa de energia para acontecer, que é o caso, por exemplo, da fotossíntese, certo? A planta, na verdade, precisa da luz solar para fazer com que a reação, juntamente com gás carbônico e água, possa ocorrer, certo? E de uma maneira antagônica, né, a gente tem a respiração celular, que é uma reação exotérmica, porque ocorre liberação de calor, tá? A gente pega a glicose, que é um dos produtos da fotossíntese, por exemplo, quebra essa glicose e vai ter a liberação desse ATP, dessa energia. Aqui tem um esqueminha, ó, para vocês memorizarem a questão de endo e exo térmica, lembrando que endo é dentro e exo é fora, né? Termia é de calor, então fica bastante fácil aqui de lembrar. Bom, no caso da nossa energia, né? A nossa energia ela é proveniente da glicose que a gente adquire através da alimentação. E da onde veio essa glicose? Bom, essa glicose foi gerada na fotossíntese pelas plantas, e aí é transferida através da alimentação desses novos seres. Se a gente olhar aqui uma cadeia alimentar, né, a gente tem o quê? Que a luz solar ela é utilizada, né, a energia solar ela é utilizada na fotossíntese para gerar o alimento dessa planta, desse produtor. E aí um consumidor herbívoro se alimenta dessa planta e depois um consumidor carnívoro se alimenta desse consumidor herbívoro e essa energia ela é passada. A gente tem um ciclo de energia, né? Aliás, um fluxo de energia que é passada ao longo de uma cadeia alimentar, lembrando que ela vai diminuindo ao longo dessa cadeia, tá? Aí nós temos um dos processos de obtenção de energia, que é a fosforilação. A fosforilação nada mais é que a transformação de uma substância chamada difosfato de adenosina em trifosfato de adenosina. Bom, o nome já está dando a cara do que acontece, né? Eu tenho a adição de um fosfato para acontecer essa transformação aí de ADP para ATP, certo? Essa fosforilação, ela pode ser chamada de fotossintética, ou seja, ela vai acontecer na fotossíntese, ou ela pode ser chamada de fosforilação oxidativa, que é a fosforilação que vai acontecer na oxidação de um alimento durante a respiração celular, tá? Aí tem um aqui, para vocês não se esquecerem, né, do modelinho aí de fotossíntese, né, do que a gente precisa para gerar essa energia. Aliás, vai gerar a glicose, né, que depois vai gerar essa energia, certo? E aí é exatamente isso, ó. Como que a gente armazena essa energia dentro do corpo? Nós e todos os seres vivos. Através de substâncias, né, de ligações que ocorrem a mais esse fosfato. Então, quando o ADP ele recebe um novo fosfato, ele vai armazenar essa energia. Quando você quebra o ATP, ele justamente libera o ADP e o fosfato, que é o que acontece na contração muscular. Quando eu tenho quando o meu músculo vai se contrair, ocorre essa quebra de ATP para que a miosina consiga se ligar com a actina lá, tá? Das fibras musculares, as proteínas da fibra muscular, e acontecer aquele deslizamento da actina sobre a miosina. E depois, quando o músculo vai precisar relaxar, quando acabar o movimento, ele vai relaxar, ele pega uma nova molécula de ATP. Então, tanto para contrair quanto para relaxar o músculo, ocorre gasto de energia, tá? Bom, e aí o que acontece? No caso da produção, digamos assim, né, da disponibilização de energia, ela pode acontecer tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Então, se eu tenho um organismo, não são todos, tá? Mas tem um organismo lá que consegue fazer os dois jeitos, em determinado momento ele consegue utilizar o oxigênio e disponibilizar energia,
quanto quando não tem oxigênio, ele também consegue disponibilizar energia. Essa fosforilação, essa forma sem energia, sem oxigênio, a gente chama de anaeróbico, né? Uma situação anaeróbica, que não tem oxigênio para gerar energia. E aí, nesse âmbito de anaerobismo, a gente tem a fermentação. E aí, a fermentação é justamente isso, é a obtenção de energia sem oxigênio, tá? E aí tem dois tipos de seres vivos que realizam essa fermentação, que são os fungos e são as bactérias, tá? E eles são muito utilizados, a gente vai ver como e tal. E aí, o que acontece? Qual que é o processo de uma maneira geral? De maneira geral, a fermentação pega uma glicose, quebra essa glicose em alguns produtos. E aí, esses produtos podem ser alguns tipos de ácidos como ácido lático, ácido etílico e ácido acético, e também pode ter produção de gás carbônico. Não é uma regra geral ter o gás carbônico, a gente já vai ver aonde que acontece, aonde que não acontece, numa fermentação, tá? Mas, de uma maneira geral, é a glicose quebrando e transformando em produtos e liberando 2 ATPs apenas. Uma única molécula de glicose libera 2 ATPs, tá? Então, vamos começar a falar das fermentações e aí a gente vai entender cada uma delas. A primeira é a alcoólica, né? Chamada também de etílica, tá na mesma. O que a gente tem? Que o organismo que realiza isso é um fungo, tá? É uma levedura, chamada de Saccharomyces cerevisiae, que é aquela famosa combinação que a gente faz de fermento biológico para produzir pão, entre outros, cerveja, né, e tal. E o que acontece? Eu tenho esses micro-organismos, esses fungos, eles são anaeróbicos facultativos, ou seja, eles obtêm energia com a ausência ou a presença de oxigênio, para eles tanto faz, tá? E aí, o que acontece? Você tem a glicose, que é a fonte, vai quebrar, vão formar 2 moléculas de etanol, que é o ácido etílico, que é o álcool que se usa em carros, né, movidos a álcool. Você vai ter molécula de gás carbônico sendo liberado e 2 moléculas de ATP. As 2 moléculas de ATP é regra, tá? E aí, o que acontece? No caso lá do fermento do pão, do fermento biológico, que faz o bolo crescer, o que você tem? É uma situação, de certa forma, controlada, em que esse organismo, essa levedura, ela faz essa fermentação alcoólica e libera esse gás carbônico. Quando esse gás carbônico é liberado, é um gás, ele no momento que ele é produzido e liberado, ele se expande e com isso ele faz a massa crescer. Então, quando a gente está fazendo pão, a gente deixa a massa descansando e ela quase que duplica de tamanho. Justamente por isso, porque nesse momento que você deixa a massa descansando, vai ocorrer essa quebra da glicose, essa fermentação, esse tipo de fermentação etílica, e aí esse gás carbônico vai ser liberado e essa massa vai produzir crescer. Se você, por exemplo, não deixa a massa descansando, no caso do pão em específico, e coloca para assar, ele dificilmente cresce. Ele pode até crescer um pouco, mas não vai crescer tanto quanto se você deixar descansando, certo? E aí, no caso da produção de bebidas fermentadas, e também de cerveja tal, e de álcool no carro, o que acontece? Eles pegam uma fonte de açúcar, uma fonte de glicose, que normalmente é uma fonte bastante rica em glicose, por exemplo, a cana-de-açúcar, né, que é puro açúcar, e aí fazem essa fermentação, uma situação controlada, né, sem oxigênio, e daí, como está liberando esse etanol em grande quantidade de glicose, você vai ter uma grande quantidade, o dobro de quantidade de álcool, certo? E aí, dessa forma que é produzido. Bom, o próximo tipo de fermentação é chamada de fermentação láctea, láctica. E aí lembra muito láctea, de leite, né? E é justamente isso. Ela é produzida pelas bactérias lactobacillus, que são bastante famosos, né, por ser lactobacillus vivos, presente, por exemplo, no Yakult, que é uma bebida fermentada. E é exatamente isso. Então, é o leite que passou por um processo de azedamento, digamos assim, e aí formou essa bebida láctea, que é diferente do leite extraído da vaca, tá? Bom, os lactobacilos, eles também são anaeróbicos facultativos, ou seja, sobrevivem em ambientes com oxigênio e também conseguem produzir energia sem oxigênio. E aí, olha a diferença da láctica para a fermentação alcoólica. Quando eu tenho a quebra da glicose, eu não tenho a produção do gás carbônico. Eu tenho a produção somente do ácido lático e dos 2 ATPs,
certo? Então, essa é uma diferença. E aí, o que acontece? Quando acontece a fermentação, esse ácido lático, para as bactérias, ele é tóxico. Então, ele tem que ser liberado. E aí, por isso que ele é produzido e é externizado pelas bactérias, certo? E aí, o que acontece? Nos nossos músculos, quando a gente faz uma atividade intensiva, seja uma corrida muito longa, ou até mesmo uma caminhada, às vezes você vou ali rapidinho, que é rápido, vou começar a andar rápido. Exigir muito do nosso corpo, é como se o corpo não tivesse tempo para se preparar, não tivesse acesso a muito oxigênio, e aí ele vai dar um jeito de ter energia mesmo sem o oxigênio. E essa forma é justamente essa fermentação lática, que acontece lá nas fibras musculares. A gente tem a produção de energia, pega a glicose que estava lá armazenada no nosso corpo, quebra essa glicose, só que também libera esse ácido lático. Esse ácido lático, em excesso, ele dá uma ardência, né? Ele dá uma dor na musculatura. E aí pode, inclusive, acontecer de ter cãibra. Então, às vezes a pessoa vai para academia, malha, ela faz todo o esquema dela de academia, depois de algumas horas ou no dia seguinte, tá que não consegue levantar o braço para pegar, para dar um oi, não consegue de tanta dor. É justamente esse ácido lático fazendo o trabalho dele, no caso, né? Ele em excesso que vai causar esse desconforto na musculatura, certo? Mas com o passar do tempo isso é degenerado, né? Absorvido e tal, e tudo volta ao normal. Próximo, quando aí você começa a fazer, no caso da academia, você começa um sistema, né, de vou aumentar peso. Toda vez que aumenta peso, você está fazendo um esforço maior do que o seu corpo está acostumado, e aí você sofre com essa fermentação lática até o seu corpo acostumar. No próximo aumento de peso vai ser a mesma coisa e assim por diante, certo? Não faz nada, não caminha nunca, resolve correr a maratona. Vai sofrer de dores devido à fermentação lática que vai acontecer no corpo, tá? Bom, a próxima é a fermentação acética, que ela é a mais muito comum, porque nada mais é que a transformação do vinho. Se você deixa o vinho durante muito tempo lá parado, ele tem um tempo, né? Você abre o vinho e aí você depois não toma mais. Passado um tempo ele vai azedar. Esse azedamento é essa fermentação acética. E aí o que vai acontecer? Vai pegar a glicose presente ali no vinho, né? E vai quebrar e aí vai ser produzido o ácido acético e o gás carbônico também, e também 2 moléculas de ATP, tá? E o interessante da fermentação acética é que tanto a glicose pode formar esse ácido acético, o gás carbônico, o ATP, quanto o etanol. Por isso o vinho, porque no vinho a gente tem uma quantidade muito grande de álcool. Então, a partir do álcool, não a partir da glicose, a partir do álcool, ocorre essa quebra do etanol e aí ocorre a produção de ácido acético, gás carbônico e ATP, certo? Lembrando que essa fermentação acética, ela é produzida por bactérias, tá? Que são esse acetobacter aqui, e não são por fungos, tá? Então, basicamente, a nossa aula é sobre isso. São os 3 tipos de fermentações e falar da fosforilação oxidativa como um todo. E aí, o que eu queria para vocês? Eu passei a tarefa lá para vocês, né, da unidade 15, se não me engano, para vocês fazerem as AES, tá? Bom, e é isso aí. Na próxima aula a gente continua com esse capítulo, a gente vai ter mais 2 aulas falando de bioenergética, tá bom? Por hoje é só. Até mais, pessoal. E na nossa live, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, a gente pode conversar na live de quarta-feira, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau.